Várias lições pode-se aprender desse caso. Esse mesmo médium, depois de algum tempo, pediu que fosse harmonizado o seu ambiente de trabalho, pois era pequeno comerciante e sentia que os seus fregueses aos poucos iam deixando de frequentar o seu boteco. Claro, à medida que ele se harmonizava, o seu bar deixava de ser um ambiente adequado para os acompanhantes espirituais que gostavam de parasitar os efluentes do álcool dos seus fregueses. O médium ficou apertado ao ter de escolher entre continuar vendendo pinga e continuar naquela frequência ou mudar de caminho, trocando inclusive o tipo de comércio em que atuava. Resta saber até onde vai o nosso comprometimento com a reforma interior, sabedores dos caminhos e comprometimentos que vamos adquirindo ao longo das nossas vidas. Ter um pequeno boteco, reunindo pinguços de vários anos, ganhando pouco para sobreviver e ter como opção deixar esse comércio, arriscando em uma nova opção perante as incertezas da economia do país. Significaria trocar o certo pelo duvidoso? Devemos examinar essa questão sob duas óticas, a espiritual e a material. Espiritualmente, deve-se trocar de ramo, sem vacilar. E materialmente, será que se teria a coragem? Em atendimento mais recente, conversamos com um mago. O atendido está tentando livrar-se do vício das drogas. No plano espiritual, o drogado invoca o mago e se submete a esse tipo de ligação. Não é um mago que se aproxima aproveitando a oportunidade. É o drogado que chama o mago e se escraviza. Geralmente tem sido assim: aquele que se diz vítima, faz a invocação no astral, daqueles que os escravizam. O mago havia colocado aparelhos nos chakras, cordões e meridianos energéticos, aprisionou o duplo etérico numa redoma transparente, com a aparência de um casulo. Esse duplo etérico apresentou-se muito desenergizado e escuro. O objetivo da aparelhagem era interceptar as energias do assistido, canalizando-as para sua base. Os cordões necessitaram de religação, pois estavam embaraçados e alguns estavam desconectados dos corpos espirituais e ligados a aparelhos. O mago não queria libertá-lo, mas como o próprio encarnado havia manifestado a vontade de libertar-se do vício, tornou-se possível a sua libertação. O assistido ainda tem muito a trabalhar para livrar-se da dependência química e caberá a ele, unicamente a ele, a responsabilidade de desligar-se definitivamente das energias espirituais de baixa vibração. Na verdade, este relato tem o objetivo de auxiliar o apometra a buscar o problema justamente pelo efeito que provoca. É claro que impressiona, mas também facilita o diagnóstico e a solução. Quanto à questão do plano espiritual inferior conseguir atuar em nós encarnados, isto é uma questão deveras fácil, uma vez que aqui em nosso grupo em Lagoa Vermelha RS, nós estamos nos deparando com antigos comparsas que não nos veem há aproximadamente 15 mil anos. Dá para acreditar. Mas, não resta dúvida que estamos nos despojando de todos os nossos caroços antes do novo milênio e pelos sintomas que se apresentam, tanto no campo material como no astral, este ano promete. Tomo a liberdade de relatar mais um caso que me impressionou muito. Há algum tempo atrás, atendemos uma jovem que já estava se tratando com os médicos há uns 2 anos. O problema dela era muito estranho, pois seu braço e sua perna esquerda estavam encolhendo. Ela já havia passado por umas 3 cirurgias e passaria por mais uma na semana em que foi atendida por nós, porque os médicos deduziam que um simples pedacinho de osso localizado no ombro e na região da bacia seriam os causadores do problema. Sentia dores extremamente agudas durante o tempo todo e nem os remédios faziam mais efeito, e foi então que ela nos procurou para o atendimento. Aberta sua frequência vibratória, apareceram os causadores do estrago em seu físico. Eram magos negros ligados a instituições entranhadas nas profundezas do umbral, e vieram ter conosco, perguntando por que de estarmos interferindo em seus planos, uma vez que a moça fora ligada àquela turma. Fizemos o encaminhamento devido daqueles magos e seguramos o criador da engenhoca que provocava tantas dores na moça. É impressionante a atuação desta turma. Eles criaram um artefato simples, que se resumia em 2 pequenos tornos, daqueles que as oficinas mecânicas utilizam para prender as peças em conserto. A cada dia eles apertavam mais e com o passar de aproximadamente 5 anos, tempo que ela deduzia estar com este problema, seus membros começaram a encolher de maneira estranha.
retiramos os tornos e reconstituímos as regiões visadas. Foi o máximo que pudemos fazer por ela. Depois, dentro das orientações, lembro-me de ter perguntado se ela sabia que era médium. Sua resposta foi positiva. Não só sabia que possuía mediunidade, como também recusara-se a desenvolvê-la, por alegar não ter tempo para isso. Comodismo puro, na minha opinião. Afinal, tantos outros deixam suas famílias em casa, sacrificam outros compromissos para vir ao centro espírita e mesmo assim sempre arrumam um tempinho para si próprios. No estágio em que se encontrava o problema, ela teve que se submeter a outra cirurgia, mas não foi preciso remover nenhum pedaço ósseo dela. Muito impressionante foi o relato dos médicos. É que os músculos e nervos menores estavam enrolados e estrangulando, muito estranho, pequenos pontos da sua estrutura óssea. Atualmente sabemos que ela ainda não buscou o desenvolvimento mediúnico e esperamos que ela não tenha que passar por outras experiências dolorosas como esta. Neste caso, o duplo etérico estava muito comprometido nas regiões visadas. Temos estudado muito a fisiologia do Jin, e percebemos que mesmo que ele não tenha tanto poder de locomoção ou raciocínio que os outros níveis, ele possui milhares de pequenos disjuntores e capacitores que convertem a energia bruta emitida pelos níveis superiores e ou captadas pelos chakras. É alvo fácil para os mais espertos. Percebemos ao estudar o perfil dos magos negros e técnicos das trevas, que eles sabem mexer com isso, e muito bem, diga-se de passagem. Nós é que estamos aprendendo a lidar com o agregado espiritual. Percebemos que basta um simples desajuste em um determinado local do Di para as coisas se complicarem. É claro que esta atuação depende de uma porção de fatores, como a invigilância, a negligência para com o desenvolvimento mediúnico, e outras coisinhas inferiores. O meu aprendizado. A cartilha do bem viver. A outra lição da cartilha. A lição do cristal. Mensagem aos jovens pais. Os 3 amigos do homem somos servos da luz ou das trevas. Assédio sexual. Passes, sua importância. O condomínio espiritual. Seja feita a vossa vontade. A lei da reciprocidade. As leis da criação. Ensinamentos sobre o tesouro, a riqueza e o poder. O corpo plasmático do espírito. A visão do futuro e a condução da vida presente. Siga o sonho, mas caia na real lição de humildade. O mundo astral. Este pedaço não tem a ver com as técnicas apométricas, tem a ver comigo mesmo. O meu aprendizado é difícil, pois as questões humanas são complicadas, mas estou aprendendo devagarinho. Um passo de cada vez. Coloco aqui alguns dos meus questionamentos, das minhas dores, dúvidas e algumas das preciosas lições da minha vida. Roberto Oshino, São Paulo. A cartilha do bem viver. Estou no caminho como todos, mas gostaria de falar algo que julguei ser importante para a humanidade. São os lembretes e lições para a vida, por isso achei coragem para lhes escrever. Existem na Bíblia Sagrada vários casos ou contos, pequenas histórias que podem servir de exemplos ou luz para aqueles que estão no caminho, sobretudo os ensinamentos do próprio Cristo. Lembre-se que todo livro que fale do amor a Deus é sagrado. Todo planeta tem seus livros sagrados que falam do amor a Deus. Todos querem saber de que maneira não ficar doente, não ser atingido pelo mal, melhorar na vida, ou seja, prosperar, ética. Então vamos aprender como. As pessoas perguntaram muito. No princípio, tudo começou como uma pequena história que eu contava. Foi assim. Todos nós temos um anjo defensor que sabe tudo. Esse amigo sabe aquilo que nós não vemos, aquilo que está nas nossas costas. Por isso, você não se preocupe que falem de você por trás ou com o mal que alguém lhe fez. Não revide, não se vingue, deixe para lá. Esse anjo vai passar e arrecadar para você algo de bom que aquela pessoa espera há anos, a sua bênção, e que ela perdeu no momento em que praticou o ato de lhe prejudicar. Mas para que você possa receber as coisas boas dessa pessoa desavisada que se preocupa mais com a vida dos outros do que com a sua própria, você não poderá fazer o mesmo. Não deve falar por trás ou contra o seu próximo, senão você vai encontrar-se na mesma situação daquele, isto é, perderá a sua bênção. Lembre-se que isso deve ser corrigido desde o pensamento. Seus pensamentos devem ser sempre limpos. Orai e vigiai.
Ao agir desse modo, você só vai ficar arrecadando e nunca perde nada para ninguém, você prospera, se cura e nunca se expõe a um mal. É assim que funciona. A Bíblia traz historias que podem ajudar. Observando as personalidades da Bíblia Sagrada, desde o Gênesis até o Apocalipse, vamos encontrar exemplos magníficos de amor ao próximo, tais como Abel, Jó, Daniel, Jesus, Paulo, João e muitos outros. No gráfico abaixo, a linha da vida desenvolve-se desde o nascimento até a morte. Podemos representar como sendo acima dessa linha, os atos positivos e abaixo dessa linha, os atos negativos. Quando as suas vibrações são positivas, você se torna merecedor de ganhar bênçãos. Quando as vibrações são negativas, você perde as bênçãos. A vibração de Jesus, Paulo, Jó, Abel, etc., seria positiva, estando acima da linha da vida. A vibração dos adversários seria negativa, estando abaixo da linha da vida. O que aconteceria com aqueles personagens se de repente começassem a revidar os seus adversários? Automaticamente os seus níveis vibratórios desceriam para o lado inferior da linha da vida. Isso lhes traria muitas coisas más. Se você não revidar, você permanece numa vibração elevada e só tem a ganhar com isso. Como devemos reagir às forças negativas que são dirigidas a nós? Não devemos reagir nem aceitar. Devemos, sim, agir armados de calma, paciência, tranquilidade e, com boa vontade, vibrar o máximo de amor e compreensão para a criatura ou criaturas ignorantes que agem dessa forma. Só assim estaremos neutralizando os efeitos maléficos de tais vibrações ou ações. Conhecendo as forças da mente, sabemos que pensamentos carregados de desejos passam a ser ação. Se reagirmos, estaremos opondo resistência, gastando energia inutilmente, nos sintonizando com o negativo e nos prejudicando. Emitindo amor, neutralizamos tudo isso, pois transmutamos as energias e fluidos negativos em positivos e devolvemos-los aos antagonistas. Existe um meio de nos livrarmos das vibrações negativas construídas por nós mesmos no dia a dia. Vou dar só um exemplo dessa possibilidade. Dizem as estatísticas que 80% dos leitos hospitalares estão ocupados por pessoas dadas ao álcool e fumo. Os avisos e alertas sobre os prejuízos causados por essas drogas são conhecidos de longa data, no entanto, não sabemos que alguém tenha deixado o vício mesmo ciente de quanto este lhe é prejudicial. Por outro lado, sabemos que 90% das doenças são resultantes dos remorsos e culpas e 10% resultam do medo, em geral. É preciso lembrar do que Jesus nos recomendou: orai e vigiai. Entretanto, temos consciência que de cada 10 pensamentos nossos, no mínimo 9 são negativos e pessimistas. É preciso ter cuidado com o nosso pensar. Selecionar criteriosamente nossos pensamentos é sinal de grande sabedoria e prudência. Com isso estaremos evitando os desequilíbrios e desarmonias que costumamos gerar em nós mesmos. Os descuidos e desatenções nesse campo custam muito caro em valores materiais, sonhos que se desmoronam, projetos que se frustram e dores lancinantes quando desnecessárias. Os impulsos desarmônicos que vêm do inconsciente multiplicam-se com as atitudes externas desarmônicas e então aparecem os problemas na sua vida, as dores e decepções que são a forma que a nossa alma encontra para ajustar-se. De modo geral, quando você evita atitudes negativas, elimina os maus hábitos e busca o autoconhecimento de forma consciente, você cria uma harmonia interna que extingue as desarmonias. Vamos aos exemplos do livro sagrado. Em Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7. Após o Eterno aceitar a oferenda de Abel e rejeitar a oferenda de Caim, Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Eterno disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se você tivesse feito o que é certo, estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. A oportunidade para Caim era vencer o mal que se instalava, melhorar as suas vibrações, tornando-as positivas. Daniel, capítulo 6. Ele não reagiu quando foi colocado na cova dos leões. Um anjo não permitiu que os leões famintos o matassem e o comessem. A vibração de Daniel estaria acima e a vibração dos seus acusadores estaria abaixo da linha da vida.
Em Daniel, capítulo 6, versículos 21 e 22, Daniel respondeu: Que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele. E também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Depois desse acontecimento o rei Dário diz, nos versículos 26 e 27, Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído. O seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva. No céu e na terra ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. Em Daniel, capítulo 6, versículos 21 e 22, Daniel respondeu: Que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele. E também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Depois desse acontecimento o rei